Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. A decisão do Ministério Público Federal de pedir o arquivamento do inquérito que investigava o deputado federal cearense André Fernandes, sob a acusação de ser um dos insufladores do vandalismo acontecido em Brasília no dia 8 de janeiro passado, é uma grande vitória para o deputado cearense, não apenas por libertá-lo das amarras na própria CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que ele articulou para averiguar a participação de personalidades públicas nos atos de vandalismo agora citados. Como tira de cima do deputado uma acusação que poderia lhe prejudicar muito na campanha eleitoral do próximo ano, sendo ele candidato a prefeito de Fortaleza, como tudo indica que será pelo Partido Liberal, visto que o deputado estadual Carmelo Neto pretende ir mesmo para a Câmara Federal. Então, o deputado André Fernandes, como candidato a prefeito de Fortaleza, sem essa acusação de ser um dos incentivadores dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, ele tem um handicap bom para a campanha eleitoral. O frustrante depoimento do tenente-coronel do Exército Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, depoimento que deveria ter sido prestado ontem na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, mas não aconteceu, porque o tenente-coronel, albergado com um habeas corpus concedido pela ministra Carmen Lúcia, que o dispensava de responder perguntas que lhe pudesse causar prejuízos na órbita do processo criminal. Então, ele aproveitou-se dessa situação e não respondeu nenhuma indagação dos deputados e senadores, sequer uma indagação feita a nível até de gozação, se ele sabia qual era a idade dele. Ele citou o habeas corpus e a orientação de sua defesa de não responder nenhuma das perguntas. Na verdade, foi um momento triste, muito mais para ele, um jovem oficial superior do Exército Brasileiro, com futuro na carreira militar, já poderia chegar ao generalato e encerrou sua vida militar até antes de ser ajudante de ordens, briosa, porque com louvor em todos os cursos que fez para chegar ao oficialato superior do Exército. Também deprimente, também feio, ruim para a própria corporação, que está na obrigação de tomar uma medida contra o comportamento do tenente-coronel, que foi o ajudante de ordem
do ex-presidente Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. Decepcionante para a sua família. O sofrimento que experimentam os seus filhos na convivência com os colegas, nas escolas, nas universidades, a humilhação experimentada pela mulher e, por que não dizer, para o seu pai, um general respeitado no Exército Brasileiro. Decepcionante. Infelizmente, a política no Brasil, a administração pública tem motivado essas situações e nós vamos perdendo mais quadros. Infelizmente, esta é a ordem nacional no momento. A participação do tenente-coronel Mauro Cid, além dessas decepções que eu já citei, causou decepção também a todos os integrantes da CPMI e, sobretudo, ao presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, o deputado federal Arthur Maia, que falou ao final da reunião de ontem. Vamos ouvi-lo. Essa situação de o depoente ficar em silêncio é um direito que lhe assiste. Quando o Supremo Tribunal Federal assim o determina, essa regra tem que ser cumprida. De qualquer forma, ele veio até a CPMI e nós tivemos a oportunidade, como eu sempre tenho dito, de mostrar ao Brasil o que de fato está acontecendo e o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Nós tivemos uma situação em que pessoas próximas ao governo estiveram envolvidas com esta mobilização antidemocrática. Isso está colocado. Obviamente que o direito dele ficar calado e não responder às perguntas, ainda que sejam autoincriminatórias, é um direito que ele tem, mas obviamente que só se autoincrimina aquele que tem motivo para ser incriminado. Então, é um direito que cabe ao depoente e nós da CPMI, na medida em que o Supremo disse que ele deveria e tinha a obrigação de responder aquilo que ele tinha conhecimento e não incriminava, e nem assim ele respondeu, obviamente que nós vamos verificar com a assessoria da comissão, a assessoria jurídica, para saber até que ponto isso foi um descumprimento de ordem judicial. Houve uma ordem judicial e essa ordem judicial não foi cumprida. Então, a assessoria técnica da CPMI vai tomar essa deliberação para saber o que é que vai fazer. Porque todas as vezes em que ele foi em outras CPMIs, ele assim permaneceu, inclusive, ao que me consta, até no depoimento dele perante a Justiça. Então, eu, pelo menos, não tive nenhuma decepção, porque eu tinha a minha expectativa é de que o depoente ficasse realmente calado. Ele entrou, inclusive, com vários pedidos para não vir à CPI. E esses pedidos foram repetidamente negados pelo Supremo. Mas, quanto a não falar, eu já imaginava. Já imaginava, disse que não teve decepção, mas teve sim que no curso da sessão, ele chegou a dizer que tinha falado com os advogados, os patronos do tenente-coronel Mauro Cid, advertindo de que aquela posição dele, aquele silêncio, aquela resposta incisiva de que estava albergado com um habeas corpus e sob a orientação dos advogados, poderia ser bem mais prejudicial a ele, que estava ali na condição de depoente e investigado, causou. Bom, o senador Eduardo Braga, do MDB, será o relator da reforma tributária no Senado. Ele já deu sinais de que fará mudança no projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados semana passada, a partir da formação do grupo que vai definir, grupo de governadores e prefeitos, que vai definir a distribuição dos recursos arrecadados pelos estados e municípios, compreendendo hoje
ao ICMS do Estado e ao ISS dos municípios. Este foi um ponto alterado no projeto que estava sendo discutido na Câmara. Essa alteração foi feita de última hora pelos deputados para atender à reivindicação dos governadores do Sul e Sudeste. Vamos ouvir parte da entrevista dada ontem pelo senador Eduardo Braga. Eu já me manifestei várias vezes sobre a reforma tributária e, ao mesmo tempo, dizer que a redação final ainda está pendente na Câmara dos Deputados, ela ainda não foi publicada, a redação final, portanto, o processado ainda não chegou no Senado, ele só irá tramitar, portanto, no segundo semestre no Senado, por uma decisão do presidente Rodrigo Pacheco. O Senado já indica o relator desde o dia de hoje, até para que as conversações possam iniciar, o diálogo possa iniciar, mas efetivamente os trabalhos, com a apresentação de um plano de trabalho e com propostas de como nós vamos conduzir isso junto ao presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, e junto ao presidente Rodrigo Pacheco, acontecerá no mês de agosto. Eu acho que ele evoluiu muito em relação ao que estava colocado inicialmente. É claro que ainda existem ajustes a serem feitos, não só com relação à Zona Franca, mas em relação a outros setores, há muitas questões do Nordeste, questões pontuais que precisam ser discutidas, e há questões federativas também que nós entendemos que aqui no Senado terão que ser discutidas. Mas, sem dúvida, houve um avanço do texto que inicialmente estava sendo proposto para o texto que, ao cabo, foi votado. Há um movimento no âmbito interno do governo federal, do governo Lula, e em outros setores do universo político nacional, de evitar a participação de policiais, militares, civis e outros nas disputas eleitorais. Hoje, um dos editoriais do jornal O Estado de São Paulo trata deste tema. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que vai propor ao Ministério da Justiça para que depois seja apresentado ao Congresso um projeto de lei para proibir a filiação partidária de policiais federais e para instituir uma quarentena de pelo menos 2 anos para candidaturas políticas. As duas medidas são muito positivas, protegendo a instituição de desvirtuamentos e partidarismo em sua atuação. Quem quiser fazer política partidária está no lugar errado, afirmou com inteira razão o diretor-geral da PF em entrevista ao jornal O Globo. Nos últimos anos, viu-se no país uma profusão de candidaturas de policiais que utilizaram sua posição pública e o prestígio da PF para fins político-partidários. Infelizmente, a instituição foi usada várias vezes, reconheceu Andrei Rodrigues. Trata-se de um problema sério. A PF existe para servir o interesse público, de acordo com as finalidades fixadas na lei. Seu trabalho não pode estar sujeito à interferência político-partidárias, o que prejudicaria a qualidade de suas atividades e sua autoridade junto à população. Os deputados integrantes da CPI do MST têm reunião hoje para definir os próximos depoimentos. Essa CPI preocupa o governo federal tanto quanto a CPMI o preocupa pela perspectiva
de alguém do governo ser alcançado por essas comissões parlamentares de inquérito, a CPI do MST e a CPMI do vandalismo em 8 de janeiro em Brasília. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quarta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que a Procuradoria-Geral da República pede o arquivamento do inquérito contra o deputado federal cearense André Fernandes. O parlamentar foi acusado pela PF de incitar os atos golpistas do dia 8 de janeiro por meio de publicação nas redes sociais. Na postagem feita no dia 6, 2 dias antes, Fernandes publicou um vídeo intitulado Ato contra o governo Lula e escreveu: neste final de semana acontecerá na Praça dos Três Poderes o primeiro ato contra o governo Lula. Estaremos lá. Ciro Gomes reaparece nas redes para esclarecer um novo projeto. Como mostramos ontem, o ex-governador do Ceará explanou de uma maneira mais objetiva o conteúdo da sua proposta, pois no período da manhã ele apresentou um projeto com mais preocupação que os internautas assinassem o boletim informativo do que explicar sobre como seria a newsletter. Também temos sobre a reserva de 20% das vagas em universidades federais para agentes de segurança. O autor da proposta, o deputado Cabo Gilberto, argumenta que os integrantes das forças de segurança necessitam estar em constante processo de aperfeiçoamento para a melhoria de prestação do serviço público. E também temos que senadores querem que Fernando Haddad e Simone Tebet deem detalhes da reforma tributária. Os dois ministros devem encaminhar à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado estimativas, estudos e informações sobre a alíquota média da contribuição sobre bens e serviços e do imposto sobre bens e serviços criados com a reforma. Com os destaques agora nacionais, iniciando pelo Globo, temos em principal manchete que o Centrão já dá como certa a entrada no governo Lula. O consenso entre os partidos do bloco é o que há um impacto para que o turismo não seja a única mudança. Também temos em principal destaque a coluna de Bela Megali, falando sobre as conversas nada secretas que Marcos Duval teve com amigas sobre a trama golpista. Simplesmente está em minhas mãos o destino de 2 presidentes, disse Duval. E também temos em principal destaque sobre o mercado financeiro que muda e passa a apoiar Fernando Haddad e aposta em queda de juros. Com as últimas da Folha, temos que Lula autoriza negociar Caixa e a Funasa discute trocas em um bloco com o Centrão. Bom, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, não esconde sua preocupação com o futuro do partido após os últimos revés sofridos pelo seu principal eleitor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, além de ter sido condenado a 8 anos de inelegibilidade por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, Bolsonaro foi o principal derrotado com a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, sobretudo por confrontar o governador de São Paulo, Tarcísio Vieira, seu ex-ministro e considerado o principal afilhado. Tarcísio defendia a aprovação da reforma e Bolsonaro não. Depois da votação, o partido emergiu em uma briga interna de deputados federais. Vamos ouvir uma parte da entrevista dada ontem pelo Valdemar Costa Neto. Liguei para o Altineu quando conversei com o Bolsonaro na véspera, já tinha conversado antes da reunião com o Tarcísio, e eu falei, o Altineu, isso aí não vai dar certo. O Bolsonaro não quer. Nós vamos ter que ouvir o Bolsonaro. Nós vamos ter que fechar a questão. Aí o Altineu falou, mas fechar a questão, vamos prejudicar nossos deputados, vamos ter que punir o pessoal. Aí, pelo menos nisso, o Bolsonaro foi muito positivo. Ele falou, fechar a questão não. No dia seguinte, vamos votar não. Porque eu mesmo, quando estava nos partidos que eu passei, o partido indicava uma votação e eu votava de maneira diferente e nunca me puniram por causa disso. O camarada tem que ser livre para votar como quiser.
E aí foi a nossa sorte, a sorte do Altineu também, que nós não tivemos que fechar a questão, que eu ia atender o Bolsonaro. Ele rachou com a reforma tributária. Não rachou. Nós tivemos 75 votos contra a reforma. Acontece o seguinte, que nós temos, por exemplo, sobre a confusão desse vazamento de notícia do pessoal, dos deputados, o Altineu já tomou providência. Nós só vamos discutir agora, como são muitos deputados, 99, Sim. É difícil não vazar. O camarada às vezes conta para a esposa, conta para a secretária vê falando, vaza. Então ele já tomou uma providência, só vai discutir agora a matéria que for a pauta da Câmara. Agora, o nível ali baixou um pouquinho, né? Baixou, o pessoal ficou... Sabe o que acontece? Nós temos que deixar claro uma coisa, todos os deputados nossos são de direita. Todos. Acontece o seguinte, que temos deputados que dependem do prefeito, do vereador, e nesses estados mais pobres, ele é de direita nas pautas conservadoras. Quando o dia que apresentarem uma pauta que seja contra a família, que seja a favor das drogas, que seja contra a liberdade, então eu garanto para você que nós teremos 99 votos. Agora acontece o seguinte, quando existe... O presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto. São várias as comissões parlamentares de inquérito hoje no espaço do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Isto sem se falar na CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito que reúne deputados e senadores. Muito bem. Ontem, na sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito das ONGs, o ex-ministro Aldo Rebelo foi o depoente. E ele disse que a Amazônia está sob o império de 3 governos. O governo legal, que é o governo federal, e, óbvio, também os estaduais que são ali da região amazônica. O governo do tráfico, que ele diz que é um governo muito forte na região amazônica, e disse mais ainda, o pior, o governo das ONGs. São centenas de ONGs, algumas delas financiadas até pelo próprio governo legal, o governo federal, que causam muitos transtornos, afora prejuízos imensos, não apenas à região amazônica, mas como o Brasil no cenário internacional. A afirmação do ex-ministro Aldo Rebelo pegou de surpresa a muitos deputados federais e também a senadores, embora todos saibamos do poder das ONGs naquela região do território nacional. A declaração de Aldo reclama uma urgente providência das forças de segurança que cuidam da região da Amazônia. O deputado estadual Cláudio Pinho, da tribuna da Assembleia Legislativa Cearense, ontem fez uma contundente crítica aos empréstimos consignados feitos a servidores públicos de todas as esferas da administração e aos pensionistas do INSS. Vamos ouvir parte do que disse o deputado. Para o Estado do Ceará. É a farra dos consignados, empréstimos consignados, que nunca conseguimos barrar ou fazer de uma forma que não existisse a fraude.
Fortaleza, 70 empresas de Fortaleza que oferecem empréstimos para aposentados sem autorização são alvo de operação. Isso aqui quer dizer que só em Fortaleza tem 70 empresas lesando as pessoas que muitas vezes, de boa fé, pegam aquele empréstimo e não conseguem se sair dessa dívida. Vejam só, Procon de Fortaleza deflagra operação contra empresas que oferecem empréstimos e crédito consignado para aposentados. Os juros chegam a 1000% ao ano. 1000% ao ano. Isso é um verdadeiro assalto às pessoas que muitas vezes já estão precisando de um dinheiro extra, é por isso que recorre ao consignado para pagar suas contas, colocar suas contas em dias, às vezes até para pagar a conta de luz, vai ao consignado e não consegue mais se sair desses empréstimos. Bom, essa questão dos empréstimos consignados não é de hoje que é levantada na Assembleia. Há alguns anos, o ex-deputado Heitor Ferrer levantou essa questão, suscitou a abertura de uma CPI, porque naquele momento ele estava denunciando o envolvimento de um secretário estadual e familiares de ex-secretários estaduais envolvidos nessa situação dos empréstimos consignados, aqui sim, só para o pessoal, só para o servidor público estadual e também municipal de Fortaleza. Foi um escândalo que durou algum tempo e depois caiu no esquecimento, porque, infelizmente, aqui no nosso país, o escândalo de hoje vai para o esquecimento em razão do escândalo de amanhã. Mas houve até providência na área da justiça e, sem dúvida, como a justiça demora muito a julgar as ações que recebe, é possível ainda que ainda tenhamos ações ainda levantadas por esses questionamentos do ex-deputado Heitor Ferrer com relação a empréstimos consignados envolvendo secretário de Estado e familiares de ex-secretários naquela época. Agora nós estamos chegando no final do nosso programa, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta amanhã com a proteção de Deus a partir das 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!